You are live. Ctrl+C. Vamos ver aqui. Ctrl+V. Ué. Ai, ai. O outro dia deu certo. O que aconteceu aqui? Já está no ar. Por que eu não estou conseguindo ir para... Será que eu já tô... Ah, eu acho que eu já... Você está ao vivo aqui para mim já. Eu já entrei aí? Já, só não está aberto para compartilhar. Tá. No meu ainda não entrou aqui. Ah, porque ele vai direto, então, né? Ah, tá aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Daquele dia que a gente fez o teste... Ah, aqui, ó. A gente vai conseguir compartilhar por aqui, por cima. Quer ver? Não consegui aqui. Espera aí, gente. Espera aí que a gente vai tentar resolver isso aqui. Os comentários. Copiar link. A gente tem que entrar em copiar link. E aí depois... Aquele dia que a gente fez o teste... Ah, aqui, ó. A gente vai conseguir compartilhar por aqui, por cima. Então... Boa noite, quem já está nos escutando aí no grupo das Mulheres de Atibaia Unidas contra o Fascismo. A gente está compartilhando aqui a live nas nossas páginas pessoais. Eu peço que aguardem um minuto. O que aconteceu aqui, gente? Minha internet caiu, todo mundo voltou, maravilha. Vamos lá. Vocês estão tendo problema com a internet? Sim, eu estou tentando entrar no Facebook e não está indo. Então, eu estou aqui, ó, Eles não estão deixando eu passar aqui na minha página. Eu vou tentar de novo. Espera aí. É a sua página mesmo que está aparecendo aqui para mim, que estou tentando sair dela. Eu não sei. Naquele dia tinha dado tudo bem certo. Pronto, entrei aqui na minha página. Quem está nos assistindo, boa noite. Estamos fazendo aqui as coisas para a gente conseguir compartilhar a página. Ó, já está no público. Quem quiser compartilhar da minha página, dá para compartilhar. Mas ele não está deixando, ó. Ele, na minha página, ele não dá o link de compartilhar. Alguém consegue compartilhar? Jana, você consegue compartilhar na sua página, copiando o link? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelo Messenger para vocês. Espera aí. Tô tentando. Boa noite, mulheres. Boa noite. Quem que já está aí online, ao vivo? Fala para gente. Suelen, eu estou tentando enviar isso pelo Messenger para você. Espera um pouquinho.
Ué, eu caí aqui? Por que que eu caí aqui? Boa noite, mulheres lindas. Eu não estou conseguindo ver quem escreveu aqui os comentários. Boa noite. Gente, tem um pouquinho de paciência que a gente está aqui resolvendo os problemas técnicos. Bom, Jana, você tem acesso aí a quem está escrevendo na página? Porque eu não tenho, eu não consigo aqui visualizar a nossa página com a veiculação da live. Vocês estão vendo a live na página do Grupo das Mulheres? Você está com o microfone fechado. Eu não estou vendo. Quer dizer, ela está lá, mas ela não está rodando. Maíra, se vocês continuarem compartilhando, vai cair a internet. Entendi. É melhor deixar quieto, né? Está cortando toda hora. Ah, então. Então tá bom. Então, exatamente. Eu acho que o meu Facebook, né? Está me ouvindo, Maíra? Eu estou te ouvindo, Eu estou te ouvindo. Eu também. Eu vou fazer Vocês estão o seguinte, me ouvindo? Estão me ouvindo, Suelen? Estou. Ah, que bom, até porque eu estava testando aqui. Que bom. Eu não posso mais testar nada se eu começar a mexer no Facebook, eu vou cair. São as plataformas. Está cortando toda hora. Espera aí, gente, que a gente já vai começar. Ó, eu tô caindo aqui. Ao vivo. Ó, consegui entrar pelo celular aqui. Eu arrumei um celular aqui para ver. Então, maravilha. Então, vamos embora, gente. Acho que a gente pode começar. Tem aí 5 pessoas ao vivo. Agora que eu estou conseguindo ver. A Patrícia, a Andréia, Simone. Patrícia que falou, se a gente continuar compartilhando vai cair. Ok. Vão dando feedback, então, para a gente, meninas. Obrigada. Eu não consigo aqui curtir nada, porque estou cuidando aqui tudo sozinha. Mas vamos começar a live, então. Eu queria dar boa noite. Queria dar boa noite para a Janaína, dar boa noite para a Wanda. A Wanda conseguiu colocar o nome dela, que bom. Boa noite para a Suelen. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live. É um prazer, eu fico muito feliz, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, antes de tudo, a todos, todas e todos. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido trazer esse debate para a rede. Certamente a internet ela amplia o acesso a essa discussão, não só aqui no município, mas em todos os municípios que têm grupos de mulheres organizados e que estão levando esses debates à frente. No caso, a gente vai falar do feminismo em defesa da democracia. E essa live, ela é uma realização de um grupo, né, que é o Grupo das Mulheres de Atibaia contra o Fascismo. Eu queria falar um pouquinho desse grupo antes da gente começar a live. O Grupo das Mulheres de Atibaia contra o Fascismo, ele surge, né, de maneira oficial em 2020 como uma reação ao avanço do fascismo e do conservadorismo aqui em Atibaia, que é um reflexo do que tem acontecido em todo o país desde que Bolsonaro foi eleito. Então, a gente forma esse grupo oficialmente em 2020, é um grupo apartidário, e apesar da gente formar esse grupo oficialmente em 2020, que é um ano de eleição, esse grupo, ele não tem fins eleitorais, esse grupo, ele não é um grupo que ele vai utilizar, né, do coletivo para buscar votos, não é nada disso. Muito pelo contrário, ele é um grupo que ele vem se constituindo de forma muito orgânica já há alguns anos atrás, pelo menos desde 2018, quando a gente começa a articular com as mulheres, para a gente começar a debater a questão dos direitos das mulheres e começar a debater a necessidade das mulheres ocuparem cada vez mais os espaços políticos
né, da cidade para reivindicar pautas progressistas, pautas que nos representem, pautas que defendam os direitos das mulheres, pautas que defendam a igualdade de gênero. Então, essa é mais uma ação do Grupo das Mulheres de Atibaia contra o Fascismo, não é a primeira ação, a gente vem fazendo ações desde o início do ano, com aula públicas, participando da Marcha da Mulher, no dia 8 de março em São Paulo, fazendo intervenções artísticas e políticas em toda a cidade, né, durante vários dias, em vários pontos da cidade, abrindo a nossa faixa, mostrando que existe um grupo em Atibaia contra o fascismo, e a intenção dessa live é a gente ampliar essas ações, é a gente continuar fazendo essas ações e agora na internet levando esse debate à frente, né? Começando com essa live inicial, que é uma live de estreia, falando sobre o feminismo e o avanço da democracia. Eu passo agora a palavra para a Jana e vamos embora. Jana, seu microfone está desligado. Jana, o seu microfone está desligado, Jana. Começa tudo de novo. A Jana tá resolvendo aí problemas com o microfone, daqui a pouquinho ela volta. Tá certo. Espera aí que eu estou aqui esperando ela voltar, que eu tenho que colocá-la de volta aqui na sala. Espera aí. Não sei por que ela está caindo. Jana está sem som, Jana está voltando aqui. Espera aí. A Jana mora numa ecovila, então também é complicado a conexão. Vai, Jana, fala. Eu estou aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Caiu todo mundo para mim. Não sei se eu caí também. Só eu caí. Enfim, eu estava dando boas-vindas aí, né, para mais um dia de luta, num país que a gente, todo dia, é mais um dia em defesa de alguma coisa, né? Como a Maíra disse, essa pauta foi construída coletivamente, em diálogo com outras mulheres, e depois afinada e sintetizada por nós, né? A princípio, o grande tema da live é o feminismo em defesa da democracia, né? E a construção desse título é justamente para a gente ser proativo, para a gente buscar realmente pautas, como disse a Maíra, pautas progressistas, pautas em prol de direitos, né? Nós estamos numa luta há muito tempo, em frente a tantas demandas que a mulher vive em sociedade, e mais do que nunca é o momento de defender essa democracia. E a democracia realmente da gente ser proativo, de dar essa abertura para as mulheres que ocupam todos os lugares, né? Fazem as triplas jornadas, estão na casa, estão na sociedade, estão no trabalho. Então, nós estamos construindo, a partir desse tema, o que vem acontecendo nesse momento. Um momento único agora, né, nas nossas vidas, nunca ninguém estava esperando que nós fôssemos viver uma pandemia agora, nesse início de 2020. Então, era um grupo já articulado, pensando como nós nos manifestaríamos mesmo, dando voz a todas as mulheres nesse momento, que esse conservadorismo, que esse patriarcado vai sufocando as mulheres. Então, no debate entre nós e com outras mulheres, apareceu muito profundamente o quanto tudo isso impacta a vida da mulher. E o quanto tudo isso está pesando agora em meio à pandemia, né? Como tem sido
esse enfrentamento, como tem sido esse cotidiano da mulher em meio à pandemia, né? Onde uma das possibilidades, né, uma das prevenções seria o isolamento social, o distanciamento social. Isso também acarreta outros problemas para a mulher. Então, também o enfrentamento nesse momento é duplicado, né? Pelo fato, às vezes, de estar dentro de casa. Então, diante de todos os dados que nós temos do aumento da violência domiciliar nesse período da pandemia, do aumento da demanda diária, né? As mulheres, muitas continuam trabalhando, continuam com a demanda da casa e dos filhos, e há uma pesquisa da Fiocruz dizendo que 50% das mulheres estão cuidando de outras pessoas, além das que cuidam diariamente na sua casa, como vizinhos, parentes, pessoas que nesse momento precisam de cuidados especiais. Então, é pensando nesse cenário que a mulher vive hoje, que nós resolvemos fazer essa live de estreia para trazer realmente a discussão desse cotidiano. Então, eu sou Janaína, eu sou professora da rede pública estadual, professora de língua portuguesa, trabalho em contato com muitas mulheres, muitas mães, trabalho com meninas também, né, no cotidiano da escola. Então, tem essa ligação forte com os grupos, com as comunidades. E estou aqui disponível, sou mãe, né, que nós temos a maternidade também como ativismo, né? Porque tantas coisas que a gente tem que cuidar dentro desse universo da mulher. Então, estou aqui para a gente poder ampliar no debate. E agora eu vou convidar a Suelen para se apresentar e para trazer aí a sua visão nesse momento, Suelen. Bom, boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? Já ouvi falar do coletivo, mas não estava próxima, conheço algumas pessoas apenas. E é muito bom poder estar aqui discutindo essa situação tão importante com vocês. Meu nome é Sueli, eu sou assistente social, trabalho na política de assistência social aqui no município de Atibaia e trabalho no CREAS, que é um serviço que trabalha essencialmente com situações de violência, todas essas áreas. Assim. E a gente tem visto um aumento significativo da violência intrafamiliar, seja contra crianças, idosos, especialmente contra as mulheres, né? E o aumento do empobrecimento dessas mulheres. Né? A política de assistência social, o público quase que majoritário dessa política são as mulheres, né? Seja nos trabalhadores de assistência, seja nos outros serviços. E a gente tem visto o aumento da demanda mesmo, desse segmento da população. E tem muita relação com o que a gente vem vivendo, né? Nos últimos anos, principalmente. Então, é isso. Eu também sou professora, dou aula no curso de Serviço Social da UFES, e aí a gente tem visto uma dificuldade dos alunos, principalmente das alunas, né, em continuar o curso, em se dedicar ao curso nesse período de pandemia, né, justamente por esse dado que a Janaína trouxe, né, as mulheres estão em casa, mas é difícil estar em casa e poder reservar esse espaço para se dedicar aos estudos, por exemplo. Que as mulheres são tomadas pelo serviço doméstico, pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado das pessoas. E eu sou estudante de Direito, então, além de tudo, eu também vivo um pouquinho dessa problemática aí que as mulheres estudantes estão vivenciando. É isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wanda Bezerra. Atualmente, eu estou como educadora social. Né? Sou atriz também, sou mãe, né? Moradora aqui de Atibaia. E sentindo, como todas vocês, na pele os impactos desse isolamento, dessa quarentena, né? E junto com ela, mais esse assolamento, né, que está, para mim, é como se fosse um
um vulcão, um furacão. Nós estamos, assim, eu costumo falar para minhas amigas que nós estamos no olho do furacão, né? Nós, mulheres negras, nós, pessoas negras, porque com esse fascismo, com esse governo atual, com essa ditadura que não é velada mais, a gente está sentindo na pele mesmo os impactos, sabe? Os impactos que, na verdade, nós estamos perdendo vidas diárias, né? Nossos corpos, nossas corpas estão sendo massacrados, né, diariamente, né, por conta desse fascismo que nós estamos vivendo. Eu tenho 54 anos e eu fui para uma praça pública, né, lá em Goiânia, lutar pelas diretas já, né? E aí eu pensei comigo, nossa, né, eu nunca pensei que eu fosse vivenciar o que a gente está vivenciando novamente, tão descaradamente, né? Eu acho muito importante esse momento, esse espaço de conversa, de escuta, porque nossas vozes precisam ser, né, ecoadas mais do que nunca, né, e principalmente aqui na cidade de Atibaia, onde nós sentimos essa necessidade, né, todas nós sentimos. E eu quero agradecer também pelo, né, que é um espaço democrático nós estarmos hoje aqui, poder falar, né, poder expressar. E é isso aí, vamos que vamos. Caiu a Jana de novo? As mídias, né, gente? É assim mesmo, mas vamos lutando com elas. A gente luta com as mídias igual a gente luta no dia a dia. Exato, a Jana caiu. Obrigado, Sueli, obrigado, Vana, pela apresentação. Obrigado, Jana. A Jana não está escutando a gente, daqui a pouco ela volta aí. Eu estou vendo aqui um monte de gente conosco. Obrigado pela presença, a Titi, a Patrícia, a Haru, Elaine, a Rosária, Simone Fonseca, Andréia Neves. Muito obrigada. É bacana saber que a gente está junto com as mulheres, né? Que as mulheres estão nos escutando, estão participando. E é assim, né? A gente trouxe essa discussão porque essa questão da pandemia, né? Que as mulheres estão sobrecarregadas. Isso não é banal. Isso não é banal porque, assim, existe, segundo os indicadores, né? Indicadores internacionais, o Brasil, ele ocupa, se eu não me engano, deixa eu ver qual que é, ele ocupa, ele está em 92, assim, de 153 países, ele está em 92, no 92º lugar de desigualdade de gênero. Ou seja, ele está lá embaixo da lista entre os países que não conseguem alcançar a igualdade de gênero. Ele está ali ao lado do Vietnã, do Camboja, inclusive esses países estão até um pouco melhor do que o Brasil. E na América Latina, né, que são 25 países, a gente está lá embaixo, a gente está em 22º lugar entre os indicadores de igualdade de gênero. E segundo os estudos, isso tende a piorar com a pandemia, porque o que a pandemia faz? A pandemia sobrecarrega a mulher. E qual que é o problema da mulher sobrecarregada? Aqui a gente não vai só discutir a questão de que estamos cansadas. A questão não é essa. Quanto mais a mulher fica sobrecarregada com os trabalhos domésticos, com os cuidados, menos a mulher ocupa os espaços políticos, menos a mulher debate essas questões com outras mulheres, menos as mulheres se articulam para defender seus direitos. Então, isso tem um impacto profundo na desigualdade de gênero. A questão não é que, nossa, estamos presas em casa. A questão é, nossa, não estamos participando da vida pública. E se a gente não participa da vida pública, a gente não consegue defender nossas demandas, e que são direitos, não são só umas demandas assim fortuitas, são direitos, né? Direitos reprodutivos e sexuais, igualdade salarial, maior presença no mercado de trabalho, maior participação política. Então, quanto mais a gente fica dentro de casa, mais a gente fica no cuidado com as outras pessoas, se não existir uma política que dê conta de solucionar essas questões, a gente vai continuar tendo dificuldades para defender essas questões, né? A questão da pandemia, ela vem para aprofundar essas desigualdades. A expectativa, a estimativa é que a gente leve, aí, segundo os indicadores, né, 254 anos para atingir a igualdade de gênero. 254 anos é muito tempo, né? É muito tempo.
Eu queria passar a palavra para a Suelen. A Suelen é professora universitária, ela também está vendo a participação aí das mulheres, né, que tem diminuído na coisa de escrever os artigos, né, de desenvolver os artigos. Queria que a Suelen também falasse um pouquinho disso, né, qual que é o impacto da pandemia sobre as mulheres. Então, sobre esse assunto, tem um estudo realizado agora em junho, né, no meio do ano, que indica que as mulheres, a pandemia, ela atingiu diretamente a produção acadêmica de mulheres. Né? O que isso significa? Que as mulheres, elas não estão escrevendo artigos, não estão produzindo nada academicamente. Né? A gente observa essa dificuldade, estou orientando os TCCs também, então a gente observa essa dificuldade na escrita, né, dos alunos da graduação, mas tem afetado também na pós-graduação. E tem muita relação com isso que está extremamente sobrecarregado. É isso que eu trouxe. Assim, qual é o problema de lavar, passar, cozinhar e cuidar das pessoas? É que não sobra tempo para fazer nada. Né? E é impressionante que esse estudo ele traz que isso não afetou os homens da mesma maneira. Então, eu até anotei mais da metade das mulheres que têm filhos deixaram de entregar os trabalhos acadêmicos agora nesse período de pandemia. Né? Em contrapartida, só 38% dos homens deixou de publicar. Então, a pandemia, em muitos aspectos, para os homens do meio acadêmico, ela surgiu como um tempo livre para escrever, um tempo a mais para escrever, enquanto para as mulheres estar em casa não significa isso. Né? Porque quando a gente está na universidade, a gente está na sala de aula, a gente consegue parar e se dedicar para aquilo. Né? Quando você vai em casa, não. Especialmente em pequenos, né? E tem outras pessoas que dependem do seu cuidado. Sabe exatamente o que é isso. Você começa a assistir uma aula, começa a escrever uma coisa, tem que parar para cozinhar, tem que parar para cuidar, tem que parar para atender as necessidades de pessoa. Então, a pandemia estar em casa, né, não significou o tempo que a gente pudesse dedicar a isso. A gente não consegue estar produzindo. Né? E o impacto disso é que Sueli, o seu som está cortando muito, está com eco. O pessoal está escrevendo aqui, a gente está ouvindo. O que será que está acontecendo? Eu não faço ideia. Não, eles estão falando aqui, eu estou lendo, e aí eu estou vendo que... O que seria? Seria microfone aberto, gente? Não sei, está todo mundo fechado, né? Fecha o microfone. Suelen, quando você se aproxima do celular, vai melhor, Suelen. Tá. Fala mais perto do celular. Tá bom. Fecha os microfones, vamos tentar. Tá melhor agora? Então, vamos lá. Então, o impacto que tem as mulheres terem esse prejuízo acadêmico, né, ele é um impacto a longo prazo, porque produção acadêmica está diretamente relacionado à carreira profissional, né, está relacionada a plano de carreira. Então, quando a gente não consegue produzir, a gente fica estagnado. Né? Então, a gente já vive uma concorrência profissional que é desleal. Né? A gente já não tem mulheres nos cargos de chefia, a gente já não tem mulheres nos espaços de decisão. E aí eu estou falando mulheres de uma maneira muito geral, porque se eu for falar especificamente das mulheres negras, a gente está muito mais atrás ainda. Né? Então, quando você não consegue, por meio dos estudos, né, tentar minimamente se aproximar disso, a gente tem um prejuízo muito grande mesmo, e essa ideia de 254 anos, foi isso que você falou? Esses anos vão aumentando, né? 254 já é muito, né? Se a gente não consegue, se a gente tem um retrocesso desse tamanho agora, a ideia é que a gente, nem os 254 sejam suficientes para a gente atingir alguma igualdade. Eu acho bem. O pessoal conseguiu escutar a Suelen melhor? Se alguém puder dar um feedback aqui nos comentários, o som da Suelen cortou bastante, é verdade, mas depois deu uma melhorada. O que eu acho que é importante. Estão falando aqui, ó, veja se tem mais alguém com 2 microfones. Tem essa possibilidade aí?
Olha, eu não vejo ninguém com 2 microfones aqui. Ah, Eu não então estou beleza, vendo. beleza, beleza. Mas o que eu acho interessante que a Suelen coloca em relação à carreira acadêmica é que assim se a gente pensa do ponto de vista do indivíduo, a gente está falando, né? Ah, a mulher não vai poder ocupar os cargos, não vai poder ter uma carreira. Mas se a gente pensa, isso é importante, sim, com certeza, é importante que as mulheres ocupem esses espaços, mas a gente tem que pensar que a importância das mulheres ocuparem esses espaços não é só do ponto de vista do sucesso individual, mas é do ponto de vista que quando a mulher ocupa cargos, né, de chefia, quando a mulher ocupa espaços políticos, quando a mulher tem uma carreira acadêmica, ela vai fazer uma pesquisa, por um exemplo, uma pesquisa científica, que tem a ver também com as mulheres. E a partir do momento que as mulheres não estão fazendo a carreira científica, a carreira acadêmica, né, a academia vai perdendo essas pautas, né? Ela vai perdendo esse tipo de pesquisa. A gente não vai avançando nas pesquisas que dizem respeito às mulheres, não só do ponto de vista social, mas de todos os pontos de vista. A mulher ela vai olhar para outras coisas que não estão sendo olhadas. Então, essa é a grande importância da gente sim ficar disputando esses espaços e ocupar esses espaços, né, de chefia em empresas, porque a gente vai alterando a maneira como a gente vai organizando o mundo. A mulher ela tem um outro jeito de pensar o mundo, a mulher ela é da paz, a mulher é da conciliação, a mulher não é da guerra, a mulher é do cuidado, a mulher tem filhos. Então, tudo isso vai transformando, né, a mulher numa pessoa que ela tem uma visão diferente dos homens e vai, de certa maneira, vai humanizando as relações dentro das empresas, as relações dentro da academia, as relações dentro da política, né? A gente, por exemplo, uma mulher numa chefia de uma empresa, ela vai pensar numa creche, ela vai pensar num horário flexível para as mulheres que têm crianças em casa e que não podem deixar na creche, enfim. Ela vai pensando em outras questões que a gente vai atingindo essa igualdade de gênero. Se a gente não ocupa esses espaços, a gente não consegue a mesma coisa na carreira científica. Então, a mulher não poder escrever os artigos nesse momento é muito prejudicial para a mulher, é muito prejudicial para a ciência. A ciência perde com a mulher, né, sem poder ali escrever os seus artigos e publicar o resultado da sua pesquisa. Eu queria que a Wanda falasse um pouquinho, Wanda, da questão da saúde mental das mulheres. A gente conversou um pouco sobre isso. Seria interessante a Wanda trazer essas questões da saúde mental. Exatamente. Muito importante que a Suelen traz, né? E você também, ô Maíra, porque se as mulheres não estão ocupando os postos, né, cientificamente falando, ou os postos políticos, como que esse olhar vai ser mudado, né? Como essas políticas públicas vão ser direcionadas, né, para nós mulheres, por exemplo, que estamos sobrecarregadas com tudo, principalmente na pandemia, e com isso tudo afeta principalmente a nossa saúde mental, né? Quem cuida da saúde mental de nós mulheres, né? Por muitos anos, nós fomos vistas, né, como, por exemplo, a depressão era mimimi, né? Todos os sintomas sentidos, né, em relação a isso, né? A sociedade nunca deu muita importância para isso. Lembrando até que nós mulheres éramos internadas nos hospícios, né? Tidas como loucas, ou seja, nós mulheres, principalmente as mulheres negras, desde criança ela trabalha em casa, vai com a mãe lavar roupa, batendo roupa lá no córrego, no rio, depois ela cuida da casa dela, dos irmãos dela, depois, mais tarde, ela vai cuidar da vida dos patrões, né? E depois que ela cuida da vida dos patrões, ela vai cuidar da vida dos seus familiares, né? Do seu marido, dos seus irmãos, etc., né? Quem cuida de quem vai cuidar dessa mulher que cuida desse monte de gente, né? Então, tem uma pergunta aqui falando, e nós mulheres também temos que aprender a mudar os nossos olhares em relação à questão de votar nas mulheres, né, politicamente. Porque nós também trazemos, né, algumas sequelas nesse sentido. Eu ouço muitas mulheres, inclusive, falar mal da Dilma mesmo, a primeira mulher que ocupou um cargo, a Dilma não presta,
o machismo tão grande nesse sentido, eu vejo, né? Não olha ela como a política, não só como a política, né? Mas ela como mulher também é rechaçada por outras mulheres, né? Então, ó, tá um eco aí. Então, essa questão da saúde mental é uma questão muito séria, tá? Porque imagine essas mulheres que cuidam das suas famílias. Eu estava lendo um artigo que a maioria das mulheres hoje que sustenta as famílias, né? E ela sustentando essas famílias, ela tem que sustentar os homens, né? E esses homens, o que acontece com eles? Eles começam, né, a se sentir essa competitividade, não tem emprego, está sozinho, está sem fazer nada, está na quarentena, não sei o que, eu vou beber, né? Vou me alcoolizar, porque essa é uma forma, né, que eu encontrei de esparecer, e aí as mulheres estão muito mais sujeitas a violências domésticas, né? Aumentou muito, e o homicídio também cresceu bastante. E, aliás, você estava falando, Maíra, que o nosso Brasil ocupa campeão, né, em ocupar lugares desvantajosos. Eu diria para você que o Brasil, em todos os sentidos, principalmente na questão de gênero, né, a questão de racismo, a questão de o país que mais mata os homossexuais e transexuais, né? E eu fico imaginando, e essas violências, gente, essas violências do cotidiano, essas microviolências que se dá através do meio de comunicação no hemisfério que você vive, né? E sem poder, por exemplo, você sabe que estão nos matando lá fora, né? E nós temos que ficar presos dentro de casa. A gente não pode sair para a rua para pegar um cartaz e gritar. A gente não pode fazer isso, porque se você faz isso, né, dá um alívio, gente. Mas você não fazendo isso, para onde você vai? Para onde você pega um travesseiro só e grita e bate? Ou pendura um saco de cimento e começa a meter o rodo lá? Ou seja, nós precisamos ter um olhar cuidadoso em relação à saúde da mulher em geral. Eu estava vendo uma psicóloga conversando com outra psicóloga e eu fui... quer dizer, não fui convidada para a conversa, ela estava falando, eu percebi que elas eram da feira comendo pastel. E aí ela falou assim: a gente tem que implantar, tem que implantar uma forma diferente de tratamento, porque lá em São Paulo já existe uma atenção diferenciada nas praças, nos lugares públicos. Você leva uma maca e você atende as pessoas, você fica lá e escreve lá, sei lá, psicólogo ao ar livre, né? E aí você convida aquelas pessoas para, sabe, para falar com você, né, dá aquele espaço e essa possibilidade para as pessoas conversar. Eu só sei que a gente tem que urgentemente lutar por políticas públicas que dê atenção a essa questão da saúde mental, porque vai matando aos poucos, né, a conta gotas, né? Porque o mental é muito importante, né? Se você não cuidar do mental, seu físico padece, né? Jana quer completar alguma coisa? Cadê a Jana? Exato, ia chamar a Jana agora, a Jana caiu. Eu também. Eu posso só fazer um comentário? Pode. Enquanto a Jana volta. Por favor. Como é que está o áudio? Está ótimo, agora melhorou, Suelen. Tá. Acho que dois pontos que a Wanda trouxe, que são muito importantes, né? Acho que essa questão da saúde mental é o primeiro. E assim, as questões relacionadas às mulheres, elas foram negligenciadas ao longo da história, e a nossa saúde mental foi uma delas, né? E ainda hoje, isso me veio à memória agora, porque hoje a gente fez uma discussão sobre isso, com os serviços que atende mulheres aqui em Atibaia, e do quanto é difícil identificar o adoecimento das mulheres por conta das demandas de violência, das demandas de sobrecarga, né? Então, o médico, o profissional, ele diagnostica aquilo, ele dá um medicamento e só, né? E a causa do sofrimento, ela continua, e ela não é tratada, né? Esse sofrimento está relacionado à violência, de todas as formas de violência, muitas vezes, mas isso não é observado, né? Então, é muito complicado, né? Porque a gente vive uma situação geral na nossa sociedade de medicalização das pessoas, mas existe essa especificidade das mulheres,
sobretudo das mulheres cuidadoras, né? A gente conversou ontem sobre isso, do quanto aumentou a demanda, por exemplo, de acolhimento de idosos em instituições, porque as mulheres não estão dando conta de cuidar desses idosos. E são mulheres que estão cuidando sempre deles, né? E às vezes mulheres que já são idosas, né? Então, a questão da saúde mental é importantíssima e a gente não pode negligenciar, né, esse debate de nenhuma forma. A segunda questão é em relação, é um gancho de alguém que comentou ali sobre a política e também sobre as políticas públicas, né, que a Wanda trouxe. A gente precisa urgentemente participar mais da política, votar em mulheres na política, mas votar em mulheres alinhadas com as nossas pautas, né? Porque hoje a gente tem mulheres, algumas mulheres, poucas mulheres nos espaços de poder, e aí eu estou falando da República, né? E que são mulheres extremamente conservadoras e que trabalham para tirar poucos direitos que nós já conquistamos, né? Acho que um exemplo está aí, essa discussão sobre o aborto, e o caso da criança de 10 anos, que engravidou há pouco tempo, e a gente tem a ministra dos Direitos Humanos querendo que proibir uma das únicas hipóteses previstas em lei, que é o aborto em caso de estupro, né? Então, não basta ser mulher, tem que ser mulher alinhada com as pautas importantes para as mulheres, né? E que pense políticas públicas, né? O aborto, por exemplo, é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão da religião A ou B, da opinião A ou B, é uma questão de saúde pública e precisa ser tratado dessa forma urgente, porque as mulheres estão morrendo, né? Fazendo abortos clandestinos. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Muito, muito bem lembrado, Sueli. E vocês, gente, as mulheres, nós temos percebido muito isso das visitas, que eu sou educadora social, tenho visitado muito as mulheres, né, nas suas casas, e aí nós podemos constatar como essas violências, né, doméstica estão afetando muito as mulheres. Não é só a violência doméstica, é a solidão também dessas mulheres idosas, porque muitas delas elas moram muito longe, elas moram em área rural. E antes ela tinha, por exemplo, um dos familiares que iam lá, buscavam elas, davam passeio, enfim, agora elas não podem, né? E elas poderiam também contar com a ajuda do CRAS, né, que ela ia lá, fazia algumas coisas, agora elas não podem. Então, elas estão adoecendo com depressão, elas estão adoecendo, elas falam isso, sabe? Elas contam, falam, contando, chorando, olha, eu não estou conseguindo me segurar, porque minha válvula de escape era, sei lá, fazer uma arte terapia, e agora eu não tenho isso, né? E como que vai ser? Né? Eu estou adoecendo literalmente. Aí tem outra questão, que é os postos, alguns postos de saúde aqui de Atibaia, que antes atendia, né, a comunidade, a população, por exemplo, aqui do Cerejeiro, ele não está atendendo, ele virou posto só de Covid-19, não atende mais nada, tá? Você não pode ir lá com nenhuma queixa, você não atende você, tá? Porque só atende Covid, entendeu? Então, para onde é? Como que fica essa população? Como que fica... a mercê de que fica essa população que antes era atendida, que tinha, né, consultas, né, periódicas, os seus exames, não sei o quê, porque também os idosos e nós também, se a gente não fizer exame, estou bem, então tá bom, né? Mas peraí, eu não fiz nada, como é que eu sei que eu estou bem, né? Como é que eu sabe? Essa questão é muito séria que está acontecendo com a saúde pública também, que afeta diretamente nós mulheres e as mulheres. Janaína, quer comentar? Caiu de novo, Janaína? Não pode falar o nome dela, que não ela cai. Pode. Ai, meu pai, não vou falar mais o nome da Janaína. Quando a Jana entrar, a gente já passa a palavra para ela. Passa imediatamente para ela não cair, que está muito engraçado isso. Está parecendo aqueles jogos. Vamos ver o que está falando aqui. Tem uma pessoa aqui falando, outra forma de cuidado mental é com a depressão pós-parto ou pós-adoção, que tem um índice altíssimo.
E muitas mulheres nem sequer sabem que precisam de cuidados. Verdade, hein? Quem quer comentar isso? Jana, tá com você, Jana. Fala antes que você caia. Eu vou falar, tudo bem? Eu vou aproveitar que eu caio, eu já estou cronometrando aqui. A cada 11 minutos eu caio. Então, eu vou aproveitar que ainda tem uns 5 para eu cair. Estava pensando aqui, né? Em 2003, o Brasil teve pela primeira vez uma Secretaria de Política Pública para Mulheres. E foi um ano em que todos os municípios começaram a montar os seus conselhos e as suas comissões para o trabalho das mulheres, né? E é muito triste hoje a gente perceber o quanto nós estamos regressando, né? De imaginar que hoje o Brasil está votando na Organização das Nações Unidas em países que utilizam mulheres, né? Que atacam, violentam, descartam todo e qualquer tipo de direito dessas mulheres. E nessa época eu ouvi muito dizer que muito isso acontecia porque também não existia um investimento para pesquisa e não existia investimento em educação de gênero e educação sexual. E nós A Jana caiu de novo. Vamos ver se ela volta. Ela voltando rapidinho, ela já volta a falar também. Querem ler aqui do lado? Tem umas coisas aqui, gente. Vocês estão tendo acesso aí? Sim, ó, a Jana tá voltando. Peraí, Wanda, que a Jana voltando, ela já Tá. continua falando aqui, ó. Beleza. é uma pena porque eu moro na zona rural e a minha internet é péssima. Eu pago caro para poder trabalhar e o acesso à comunicação é muito ruim. Então, fico nessa, é um desafio essa plataforma. Eu estava falando da falta de investimento na pesquisa e na educação, o quanto isso vai depois reverberar em toda a sociedade, porque as mulheres não ocupam esses espaços, e são nesses espaços que saem as políticas públicas, né? Como vocês já disseram, se a mulher não ocupa aquele lugar, não tem aquela voz, não existe aquela representatividade. E nós temos que agora, porque nos lugares nós já estamos, as mulheres estão nas escolas, as mulheres estão nos hospitais, as mulheres cuidam de idosos, as mulheres cuidam de bebês, as mulheres estão nos lugares onde produzem comida, as mulheres estão em todos os lugares. E ela não é ouvida, né? É como se ela ocupasse tudo e alguém diz o que pode ou não, né? Então, a importância, eu concordo com a Sueli. Ela volta, gente. Vamos esperar. Enquanto a Jana não volta, a Jana disse ela mora na área rural. Vamos ler aqui um comentário aqui do lado. As mulheres precisam deixar de ser cota no processo eleitoral e sim serem efetivamente representantes ativas das nossas pautas no poder público. Olha, eu acho que se não houver a cota, as mulheres não ocuparão esses espaços. Vamos lá, Jana, continua aí, a gente estava te esperando. Vai, Janine. Esse momento, né, que as mulheres, nós todos, né, a população em geral, eu li uma coisa engraçada ontem naquele meme, né, nós estamos de saco cheio, mas a pandemia não acabou. E nós temos que olhar para os nossos problemas. Nós precisamos saber o que vai acontecer, qual que é a logística, como que nós vamos nos organizar em sociedade para ocupar outros espaços. Porque não é mais possível, né? Ficar uma demanda só para uma pessoa que trabalha, que é arrimo de família, que está duplicando jornada porque perdeu algum outro trabalho. Então, toda essa reflexão de como que não é uma mágoa da mulher e nem porque ela está cansada. Muito pelo contrário, né? É para poder realmente abrir novos campos. É uma questão social, não é uma questão privada.
como a saúde mental, como a saúde socioemocional. Eu tenho, como professora, recebo telefonemas das mães querendo se explicar. E aí, quando eu ouço toda a rotina das mães, para poder explicar por que aquela criança não foi fazer atividade escolar, aquilo já é uma vivência. Aquilo, na minha visão de mundo, já é algo para ser discutido dentro da escola, como um currículo comunitário, como algo que a sociedade precisa olhar, né? A escola é para a gente desvendar conhecimentos, usar as habilidades em favor da nossa sociedade. E eu fico pensando, ouvindo tudo isso, né? Nós estamos num momento que, como adorei que a Maíra disse, as mulheres são da paz, as mulheres, elas não querem a guerra, né? Elas falam muito, eu só não concordo que vai ser uma revolução silenciosa, porque eu acho que nós somos escandalosas, falamos muito, dançamos, rimos alto, e então eu acho que é uma revolução que vai acontecer em todos os lugares, e as mulheres estão olhando para si. E aí eu fico pensando, diante de toda essa demanda, que nem os cuidados básicos estão sendo ofertados, como que a gente vai fazer um trabalho, né, profundo, de autoconhecimento? Porque a vida não é só para o direito ao trabalho, né? É o direito ao lazer, é o direito à educação, é o direito de ir, vir, conhecer, trabalhar, se aprofundar. Então, eu fico pensando onde que cabe, né? Quando que nós vamos olhar para isso? Quando que nós vamos olhar para também todo esse desenvolvimento da mulher como cidadã, como ser social também, né? Além de todas as outras demandas. E aproveitando que eu estou no ar ainda, faz um joia se eu estiver no ar, que às vezes eu caio e acho que estou falando aqui, né? Que como as lutas são importantes, como que as lutas no Brasil, elas têm um marco, né? A história do feminismo, e no Brasil, principalmente, com muito sacrifício das mulheres, né? Há 70 anos atrás, teve a Margarida, que na luta dos direitos das mulheres, das trabalhadoras de zona rural, foi assassinada. Teve o caso da Maria da Penha, né? Uma lei tão bem estabelecida, uma lei que precisou ir para a Corte Internacional para ser respeitada, né? Não bastou toda a vida da Maria da Penha, mas tudo o que ela passou para se tornar uma lei. E acho que também um bom exemplo recente é o da Maria, um bom não, né? Um bom e triste exemplo é o caso da Marielle Franco. Uma mulher que trouxe todas essas questões, né, vividas nas periferias, questões de gênero, questões sociais, questões de política pública, e ela levou tudo isso para dentro da universidade. Ela levou isso tudo para parâmetros muito altos para ser discutido. E nós sabemos o que aconteceu com a Marielle. Então, essa nossa luta, ela é diária mesmo, porque foram muitas as mulheres, né? Estou falando 3 exemplos, porque tem me marcado muito, né? A Margarida, a Maria da Penha e a Marielle. Até como dramaturga, tenho pensado muito nessas 3 mulheres, o quanto elas lutaram, né? E também foram assassinadas pela nossa democracia. No caso da Maria da Penha, ter acontecido o que aconteceu. Então, esses marcos, que não é simplesmente um fato histórico ou o nome de uma lei, é algo muito profundo, né? Algo que vai diretamente no que a mulher está sofrendo na sociedade, principalmente no momento que o fascismo, o machismo, a misoginia tem tomado conta. Era isso que eu queria falar, para a gente. Muito bem, eu acho que a gente está caminhando para o fim, a gente está com quase 53 minutos de live. Eu vou pedir, então, para cada uma de nós fazer as considerações finais, né? Se vocês me permitem, eu já vou fazer as minhas considerações, eu passo a palavra para vocês.
A Silvia, né? A Silvia que falou, né? Retomando aqui o comentário da Silvia. Silvinha, ela estava presente no nosso teste segunda-feira. Obrigada pela participação aí, Silvia. As mulheres precisam deixar de ser cota no processo eleitoral. Com certeza elas precisam deixar de ser cota, mas as cotas elas são importantes, porque sem as cotas a gente não assegura os nossos espaços na política, entende? É que nem a questão da cota racial. Com certeza a gente tem que superar a questão das cotas em todos, né, em todos os níveis, racial, de gênero, mas só as cotas permitem que a gente consiga ter um mínimo de equidade para conseguir superar essa necessidade das cotas. Então, tanto as cotas raciais nas universidades, quanto as cotas, né, no processo eleitoral das mulheres, é importante, sim, ele tem que ser mantido. Com a eleição de Bolsonaro, começou uma pauta para derrubar a cota das mulheres no processo eleitoral. Com a eleição de Bolsonaro, o nosso país está sendo representado junto com os países islâmicos, muçulmanos, né, que não respeitam os direitos das mulheres. Então, com a eleição de Bolsonaro, a gente teve muitos retrocessos também em relação à igualdade de gênero e em relação à democracia. Né? A gente está falando aqui de feminismo em defesa da democracia. Eu acho que é importante dizer que, por mais que o feminismo, né, ele venha, as especialistas, estudiosos sempre comentem, o feminismo, ele vem em ondas, ele começa ali com o processo do sufrágio, que é de poder votar e ser eleita, né? Depois, nos anos 70, agora a gente está passando por uma quarta onda que eles falam do feminismo, que é a onda que atinge as redes sociais. Mas se a gente pensar no Brasil, as pesquisadoras brasileiras já estão falando isso também. Se a gente pensar no Brasil, o feminismo ele é muito mais antigo do que esse movimento que é estudado internacionalmente, né? O feminismo ele já está no Brasil desde o momento que a mulher indígena, a mulher negra já reivindica, já defende, né, os seus direitos aqui e que já tem os seus direitos negados, né? Então, a Jana trouxe a Margarida, uma figura importante no campo, na luta do campo. A Jana conseguiu entrar. Existem outros grupos, a gente pensa, né, que os grupos das mulheres não são organizados, pelo contrário, a maioria existe muita reivindicação que são as mulheres que conseguem, as mulheres estão unidas para defender os seus filhos mortos, as mulheres estão unidas para defender os seus familiares no campo, as mulheres estão unidas para defender contra a contaminação, né, dos agrotóxicos, isso é muito comum também no campo, as mulheres se organizarem, porque são as mulheres que cuidam. É aquilo que eu falo. As mulheres, elas têm essa percepção do cuidado, então, tudo que vai interferir na questão do bem-estar da população, no bem-estar da sua família, no bem-estar dos seus entes queridos, a mulher vai estar na linha de frente. As minhas considerações finais são essas. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui discutindo com essas grandes mulheres, a Suelen e a Wanda Janaína. E vamos continuar a discussão. Essa é a primeira live de todas, a gente vai levar essa discussão mais a fundo, a gente vai trazer outras lives também. Eu passo a palavra para a Suelen. Vai, Suelen. Bom, pode ser que eu caia aqui no meio, porque minha bateria está acabando, então eu não vou voltar. Quero agradecer imensamente pelo convite, novamente, né? Acho que pegar esse gancho que a Mayra trouxe da questão do cuidado, né? Não só desse cuidado para dentro das nossas casas, que a gente tem por tradição, né? Mas também isso se reflete nas profissões e nas políticas públicas, né? As mulheres, elas estão à frente, por exemplo, do combate à Covid-19, né? As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os médicos, as médicas, né? Assistentes sociais, psicólogas, então, professoras, pessoas que estão nos serviços essenciais, e a gente vê um ataque muito grande a essas políticas públicas e a esses profissionais, né? Seja cortando recursos, seja negando aumento de salário para os servidores, né? Então, a gente não dá para dizer que não reflete, né? A questão de gênero, ela se amplia e ela toma proporções gigantescas, que são as políticas públicas, que são o cotidiano de todo mundo. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão, a gente se atentar para isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que o conservadorismo, os ataques à democracia, eles vêm aumentando consideravelmente, né? Não é que antes estava bom, é que agora piorou bastante, né? Acho que é isso que eu queria dizer.
E agradecer novamente, né, pelo convite, pela oportunidade, dizer que foi muito legal. Nossa, pode falar? Está acabando! Bem rapidinho. Ó, quero agradecer pelo convite, agradecer que eu estou junto com essas mulheres maravilhosas. Admiro muito a Suélia, admiro muito você, Janaína, Maíra, todo mundo. Muito importante nesse nosso encontro que ele seja um dos vários que possa acontecer. E se falando de Estado, se falando de governo genocida, fascista, entendeu? Assassino mesmo, eu digo, tá? Eu acho que é mais do que importante esses nossos encontros e falar uma coisa muito importante, que as mulheres, esse ano, via online, as mulheres negras de São Paulo, elas conseguiram, a Marcha das Mulheres Negras, elas conseguiram fazer, realizar online. Isso é um feito muito importante. E sobre ataque de fascista nas lives delas, aconteceram várias e várias, elas conseguiram, sabe, colocar faixa em São Paulo, em vários locais, centro, norte, sul, sabe, na periferia, foi muito maravilhoso. Então, vocês percebem que nós mulheres, nós unidas, quando a gente quer, quando a gente, você vê na história, os legados que foram deixados foi com as mulheres, e nós vamos continuar isso. É isso que eu queria dizer, eu acho que já vai cair. Beijo para todo mundo, boa noite. Jana, não quer fazer as considerações finais, Jana? Oi. Quero sim. Eu quero falar sobre as cotas, embora a Maíra me representou bem, mas eu acho que num país racista, num país machista, é importante, porque nós já temos esse déficit. Foi muito tempo que nós ficamos sem essa voz. Eu concordo que muita gente também, né, muitas mulheres que têm um pensamento machista, aceitam a cota e entram. Mas existem nessa cota mulheres incríveis que estão aí fazendo esse trabalho e muitas que virão. Né? A minha luta hoje é para deixar um mundo melhor para as meninas que virão, para as mulheres que virão, né? E eu vou apoiar, sim, todas as cotas das negras, das lésbicas, das trans, das indígenas, e que cada mais essas mulheres possam ocupar todos os espaços, porque aí sim nós vamos estar lendo uma sociedade verdadeira, né? Então, a nossa luta diária, cotidiana, e nós que somos artistas, né, ou somos educadoras, ou que, como sempre, né, os homens vão para a guerra, os homens estão aí junto com a gente, e nós estamos amamentando, nutrindo o tempo todo, né? E sinto que o planeta está falando isso também, né? É uma oportunidade imensa. Assim como as mulheres pretas se uniram em rede, muitas redes estão acontecendo, embora nós estejamos muito espalhados pelo mundo e isolados, né? Com saudade, sem poder abraçar. Eu me encontrei com a Wanda, ficamos conversando de longe, assim, gesticulando, mas o importante é que a gente continue fazendo esse movimento. Então é isso, Maíra. Se cair, então, né? Não tem problema. Se cair. A Jana caiu, aqui tá falando assim, aqui, tem um trocadilho aqui falando sobre isso. Até o Império Romano caiu, por que a Jana não pode cair? Foi ótimo. É isso mesmo, é isso mesmo. A Jana caiu, acho que ela não volta mais. Wanda, então vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação, Wanda. Ainda bem que a Jana conseguiu fazer as considerações finais. Agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui escrevendo comentário, acompanhando a gente aqui no debate. Que bacana poder fazer essa live aqui com vocês. Um beijo enorme para todo mundo. Fique todo mundo na paz. Um beijo para todo mundo. Até as próximas, viu? Outras mulheres estão convidadas para vir participar aqui. Tchau. Tchau, tchau.